Pessoa ansiosa, uma pessoa que é desastrada, ela começa talvez ser mais desastrada inconscientemente porque ela entende que aquilo é um traço dela. A Beatriz no BBB, a gente tá vendo isso. Como a vida moderna destrói o seu foco e o que fazer. Esse vídeo me mandaram falando que é sobre ansiedade, sobre como a nossa geração tá ansiosa, do canal Ludo Viajante, não conheço o canal. Vamos assistir aqui o vídeo. Como eu sou professor de hipnose e hipnoterapeuta, vamos ver se eu tenho alguma coisa para agregar aqui, se realmente faz sentido o que ele tá falando no vídeo, como, né, eu quero aqui também dar uma solução, né, dar um caminho para você começar a resolver isso. Vamos ver do que se trata o vídeo. Muito prazer, eu sou Carvalho, se você é novo aqui, eu sou Carvalho, sou professor de hipnose e hipnoterapeuta. Se inscreve aí, considera se inscrever se você gostar desse vídeo e deixa o like aí, tá bom? Essa é Pietà, obra-prima da Renascença. Quando esculpiu, Michelangelo tinha só 23 anos. É difícil imaginar alguém tão determinado. Ainda mais uma tartaruga. Nunca tive essa disposição. Com 23, enquanto amigos viajavam pelo mundo, minha maior conquista foi financiar um scooter. No The Sims, usando códigos. Recentemente, parece que minha falta de motivação piorou. Por exemplo, com 15 anos, eu devorava Harry Potter, de pé, entre curvas, freadas e aromas que explicariam porque Voldemort arrancou o nariz. Hoje, se um livro tem mais que 3 personagens, minha atenção... Deixa eu já começar dando parabéns pro Ludo Viajante. É muito boa a forma como ele vai prendendo a atenção, como ele vai deixando o clima leve, por mais que ele vai falar de um assunto que é complicado, como atenção, como ansiedade, TDAH. Muito bom, parabéns pela narrativa, pela construção de narrativa, conseguir prender a atenção. A atenção foge mais rápido que uma mulher ao ouvir a palavra Sigma. O que houve? Me questiono em momentos privados. Há 10 anos eu já não tinha foco. Por que piorou? Eu costumava culpar o celular. TikTok, Shorts, Reels. A internet virou um cassino. Giramos a roleta em busca de dopamina. Se não vier, é só girar de novo. E assim o cérebro se acostuma ao prazer imediato, o que, segundo vários estudos, corrói a capacidade de focar. Mas sabe... Exatamente, já tem estudo que mostra que os jovens, principalmente com... Não só jovens, tá? Mas pessoas que usam muito celular... Reels, TikTok, essas coisas, eles estão perdendo a capacidade de focar. Porque existe uma coisa na nossa mente, que é o Prime, né? Que é conhecido como 7 mais ou menos 2, que são coisas que a gente consegue fazer simultaneamente. Deixa eu botar nessa tela para explicar. O nosso cérebro ele tem duas formas de pensar. Ele tem o pensamento lento e ele tem o pensamento rápido. O pensamento lento, ele gasta mais energia de processamento do nosso cérebro, então a gente consegue ter só um por vez. Já o pensamento rápido, a gente consegue ter vários acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você usa o seu pensamento lento. Tudo ali é muito novo para você. Tem gente que fica até cansado mentalmente depois de dirigir, porque você está usando a sua parte analítica. Agora, quando você aprende a dirigir, você começa a dirigir no automático. E você consegue fazer o quê? Você consegue dirigir, conversar, ouvir música, tudo isso simultaneamente, coisa que você não conseguia antes. E é um exercício bem legal de você perceber. Se você coloca o endereço no GPS, por exemplo, e você não sabe para onde você está indo, no momento que chega e ele fala que seu endereço está logo à frente, você precisa procurar o número. Ou então você precisa fazer uma baliza se você não é acostumado. O que você vai fazer? Você vai abaixar o som do carro, você vai lá, você vai desligar a música, parar de conversar. Por quê? Porque você vai precisar do seu pensamento lento para fazer isso. E a quantidade de coisas que a gente consegue ter no nosso cérebro sendo processada nos pensamentos automatizados estão diminuindo. Parte desse espaço do cérebro, vamos colocar assim, é uma forma bem superficial de explicar, mas parte do nosso cérebro que ficava reservado para isso, agora está ficando ocupado com a demanda de ficar esperando notificação. Então parte daquelas coisas que a gente conseguia fazer no automático, parte desse recurso está sendo alocado para a gente ficar na expectativa de notificação. Olha como que isso está afetando o nosso cérebro. É exatamente como um cassino que ele falou aqui. O nosso cérebro ele recebe a recompensa, no momento que ele recebe a recompensa, ele entende que aquilo é bom e ele vai querer cada vez mais. O que eu descobri depois de ler muito sobre o tema? Essa não é a história toda. Redes sociais são só a ponta de um iceberg chamado cultura moderna. Ansiedade, má alimentação, vício em pornografia. São todos sintomas de um mundo doente que, de tanto promover dopamina fácil, acaba nos intoxicando. No Sudeste, por exemplo, 70% dos jovens relatam alguma crise mental antes mesmo da faculdade. O
Então, antes de se culpar por não conseguir focar, é preciso investigar a raiz desse dilema. Nietzsche pode ajudar. Há 150 anos, ele previu que os avanços da modernidade arregaçariam a mente do palhaço. Sua filosofia inspirou gerações de psicólogos, resultando no manual de como manter o ânimo mesmo em tempos sombrios. Meu intuito hoje é simplificar esses conceitos, para que você os aproveite. Começando pela compreensão de como foco e motivação estão interligados. Ao entender um, fica muito mais fácil lidar com o outro. Eu tenho uma história real de um TDAH que pode provar. Kept you waiting, huh? Outro dia eu precisava escrever, mas não conseguia focar. O que é terrível, porque eu trabalho com isso e tenho bocas para alimentar. Tentei de tudo: café, Ritalina, rituais com virgens. Não funcionou. Pera, você é virgem, né? O mês voou e eu seguia mais travado que a minha lombar aos 30 anos. Olhei no espelho e pensei: chega, desisto. O sucesso é um braço gordo e eu, um mosquito broxa. E foi nesse momento de renúncia que tudo mudou. Recebi um e-mail às 4 da manhã. Era uma senhora. Vamos chamá-la de Ivete. Bom dia. Conheci seu canal buscando ajuda pra minha neta. Estou desesperada. Ela tem 17 anos. Sempre amou desenhar, mas parou. Agora vive no celular se comparando com os outros. Não estuda, não come. Como ajudar alguém que não vê sentido em nada, inclusive na ajuda? Eu li isso exausto. Mas sabe quando uma coisa te toca lá no fundo? Claro que sabe. Voltei pro PC e comecei a digitar um TCC pra essa vovó. O que é depressão, como afeta os jovens, o papel da terapia. O tempo voou, o sol raiou e eu seguia possuído pelo espírito do Rambo literário, metralhando palavras. Deus desceu do céu preocupado. Meu filho, você parece cansado. Aceita um café? Respondi: Silêncio, velho tolo! Eu vou vos tirar férias. 7h15. Enviar. Capotei ali mesmo. Dona Ivete é um amor. Esses dias recebi um update. Após um mês de terapia, a neta até voltou a desenhar. Muito bom, parabéns para Ok, mas o ponto é que essa experiência me fez refletir sobre foco. Durante semanas não consegui escrever. Detalhes sobre o mesmo tema, saúde mental. Quando foi para responder a Ivete, ficou fácil. Por quê? Nietzsche tem um palpite. Ele escreve: aquele que tem um porquê supera qualquer como. Simplificando, quem tem um motivo, age. O pulo do gato tá aqui, nessa palavra. Às vezes a gente acha que tem um motivo, mas não tem. Deixa eu aproveitar para fazer um parênteses aqui que é muito interessante. Eu vou até voltar para essa tela aqui, essa aqui, para ficar mais fácil de eu conseguir desenhar aqui para vocês. E acontece o seguinte: além de toda a questão da motivação, tem um ponto bem importante que ele não citou, que é o estado de flow. Muitas vezes quem tem TDAH, inclusive, entra nesse estado de flow. Para explicar o estado de flow, antes vou explicar isso que ele falou da motivação. Motivação não pode ser só o querer fazer. Porque o que acontece quando você tem só o querer? Quando você tem muitas opções para poder escolher, como por exemplo, falar de saúde mental. Falar de saúde mental pode ser tudo isso aqui. Engloba muita coisa. E quando o seu cérebro tem muitas opções para escolher, ele fica perdido. Epa, mudei minha tela aqui. Ele fica perdido sem saber qual coisa escolher. E se ele tá perdido, ele tá gastando parte do processamento dele pensando em o que deveria escolher. Se eu pergunto pra você, você prefere vermelho ou você prefere verde? Você consegue escolher. Muito mais fácil. Se eu chego pra você e pergunto qual é a sua cor favorita, você vai ter que pensar. Ou fala 3 cores que você gosta. São uma gama imensa de opções. Quando você tem muitas opções, você trava. É a mesma coisa quando você vai escolher um prato de comida num cardápio de um lugar que você nunca foi. Se tem muita opção, você trava. Você fica pensando nas 1001 possibilidades. E se eu comer esse for ruim? E esse parece tão bom, mas esse também, mas eu só posso pegar um dos dois. Então, quanto mais opções você tem, mais difícil é para o seu cérebro tomar uma decisão. Então, quando ele estava falando aqui que ele queria falar sobre saúde mental, quanto mais ele afunilar esse conteúdo, mais fácil vai ser dele criar em cima desse conteúdo. Tem uma metáfora que eu gosto de falar que é: rio sem margem, ele é poça. E eu sofro com isso às vezes porque eu sou uma pessoa criativa. E quando a gente é muito criativo e a gente precisa criar, a gente quer falar de coisas, a gente acaba abrindo tantas possibilidades que a gente não sai do lugar. Vai um pouquinho em cada lado e não sai do lugar. E tem um desenho que é bem legal para exemplificar isso, que é isso aqui, ó. Quando a gente tem várias ideias, é isso aqui, ó. Quando tem várias possibilidades.
Imagina que aqui é a sua energia. Quanto de energia você tem para gastar. Como você vai pensando em várias coisas, dispersando entre várias coisas, você não consegue avançar tanto quanto se fosse uma coisa só. Quando você tem uma só, você consegue ser muito mais assertivo e ir mais longe. E outro ponto para a gente falar sobre motivação para você fazer as coisas. Existe uma coisa que é conhecida como estado de flow. E esse estado de flow é exatamente isso que o Ludo Viajante entrou. Quando você fica tão focado em uma coisa que você começa a fazer aquilo, você não vê o tempo passar. Isso inclusive é um pouco mais forte em pessoas com TDAH, que eles entram no hiperfoco, né? Mas para você entender o estado de flow, quando você tá fazendo qualquer coisa que você gosta, você perde tempo ali que você precisa se engajar, provavelmente você entra no estado de flow. Quando você tá jogando no videogame, a gente entra muito em estado de flow, que você vai entender por quê. Imagina que a gente tem aqui um gráfico, ó. Imagina que esse gráfico é o seguinte. Aqui, essa coluna é a sua habilidade. A sua habilidade de fazer as coisas. Vamos representar por esse H aqui. Nossa, que H feio, né? Deixa eu ajustar esse H. Pronto, ó. Agora imagina... Meu Deus do céu. Eu simplesmente não sei desenhar. Não sei lidar com tecnologia. Deixa eu deixar menorzinho. Pronto. Imagina que aqui a gente tem um H. E aqui embaixo a gente vai ter o D de desafio. Desafio. Aqui é o desafio de uma atividade e aqui é a sua habilidade. Ou seja, o desafio é quanto aquela habilidade é desafiadora e aqui é quanto de habilidade você tem. Quando você tem um desafio, que esse desafio é muito maior do que o que você tem de habilidade, o que acontece? Você não consegue se sentir motivado, porque você acha que aquilo é muito difícil para você. Que você acha que você nunca vai conseguir, que isso não é para você, aí vem 1 milhão de pensamentos intrusivos, né? Agora, se você tem um desafio... Opa... Vamos manter as cores aqui, né, Carvalho? Se você tem um desafio que é muito menor, um desafio que é muito menor do que as suas habilidades, isso se torna tedioso. Só para você entender, um desafio grande que você não tem habilidade para cumprir. Imagina que eu peço para você montar o motor de um carro. Se você não é mecânico, isso é muito desafiador para você. Você vai começar a ver, rever ou então resolver uma conta matemática muito complexa. Você vai ter dificuldade até chegar ao ponto que talvez você desista, porque a sua habilidade é muito pequena pelo desafio que demanda fazer aquela atividade. Agora um ponto onde o desafio é muito baixo e a sua atividade é muito mais alta e gera tédio, lavar louça. Lavar louça é uma coisa que você tem uma habilidade muito superior ao que precisa para lavar louça e aquilo se torna entediante. Arrumar a cama, varrer a casa, são coisas que se tornam entediantes porque o desafio é muito inferior à sua habilidade, a habilidade que você possui, os conhecimentos que você tem. Agora, se a gente tem um desafio... Opa! Eu vou conseguir lembrar das cores certas, né? Antes de desenhar. Se a gente tem um desafio que é equivalente ou até um pouquinho, pouca coisa maior do que a sua habilidade, mas está dentro desse campo, desse encontro, você entra no que é dito como estado de flow. Então, junta tudo isso aqui que eu falei para vocês com o que o Ludo Viajante estava ensinando, estava exemplificando. Então, ele estava sem margem, várias opções, e aí ele surgiu com uma opção, e essa opção está dentro das habilidades dele e é desafiadora no limite. Ele tem conhecimento para isso. Ou até pode ser um pouquinho mais desafiador, vai ter que fazer umas pesquisas, mas ele sabe como pesquisar, o que extrair da pesquisa, porque está dentro das habilidades dele. E aí o que acontece com a gente entra nesse estado de flow. Então, se o desafio for muito alto para as nossas habilidades, a gente não se sente motivado porque acha que aquilo é demais, que aquilo não é pra gente. Se a habilidade é muito baixa,
comparado com as nossas... Se o desafio é muito baixo comparado com as nossas habilidades, a gente sente tédio e não consegue seguir. Esse é o estado de flow. Sobre foco. Durante semanas não consegui escrever detalhes sobre o mesmo tema, saúde mental. Quando foi para responder a Ivete, ficou fácil. Por quê? Nietzsche tem um palpite. Ele escreve: aquele que tem um porquê supera qualquer como. Simplificando, quem tem um motivo, age. O pulo do gato tá aqui, nessa palavra. Às vezes a gente acha que tem um motivo, mas não tem. Então eu posso dizer, quero escrever. E ok, idealizar é um bom início, mas só são palavras. No nível mais profundo, pode ser que uma parte de mim não queira, ou tenha medo, ou prefira fazer outra coisa. Motivos autênticos são aqueles que convencem todo o nosso ser. E aí entramos num estado de hiperfoco, porque a parte da mente que costuma sabotar se junta para ajudar. É como se ela dissesse, escrever é um saco, mas pela Dona Ivete, eu topo. Eu tô usando esse exemplo como gancho, mas estamos falando de um conceito maior, que envolve a própria noção de sentido da vida. Porque, por exemplo, imagina alguém no último semestre da faculdade, batalhou para chegar ali, mas por alguma razão perdeu o ânimo. Começa a faltar, procrastinar, agir de modo suspeito. E aí, Juninho, como é que vai o TCC? Nietzsche diria que há um conflito dentro desse sujeito. Ele acha que quer se formar, mas uma parte dele não quer. Enquanto isso não for abordado, ele vai continuar tendo problemas, não só com foco, mas com a vida. É como tá no navio que o capitão tem um destino, mas a tripulação não concorda. E aqui chegamos na questão de ouro. Por que a tripulação não concordaria? E aqui ele deu um gancho perfeito pra gente falar dos níveis de consciência que Robert Dilts fala pra gente, que é muito legal. E o mais alto de todos é o nível de identidade, né? Quando a gente está falando nesses níveis neurológicos, deixa eu colocar aqui em mim para ficar mais fácil de eu desenhar para vocês. Imagina que tem uma pirâmide. Nessa pirâmide, opa, que não está aparecendo para vocês. Agora sim, imagina que tem uma pirâmide aqui. Nessa pirâmide a gente tem níveis. E o nível mais baixo dessa pirâmide é o nível de ambiente. É o ambiente, certo? E é o ambiente que a gente tá, como que a gente influencia o ambiente, como que o ambiente influencia na gente. O próximo nível dessa pirâmide são as nossas atitudes, são as coisas que a gente faz, né? Então as coisas que a gente faz. Opa. Então as coisas que a gente faz. No próximo nível estão as nossas habilidades e conhecimentos. No próximo nível está as nossas crenças. E não, crença não necessariamente tem a ver com coisas religiosas, tá? E o próximo está a nossa identidade. E aqui eu vou até um pouquinho pro lado para ficar melhor para vocês verem a pirâmide. E quando a gente está falando desses níveis aqui, os de cima eles têm influência muito maior nos de baixo. Mas os de baixo, eles também têm uma leve influência nos de cima. Então um ambiente ruim, ele vai acabar te prejudicando. Assim como você pode acabar mudando o ambiente. É muito mais fácil você mudar o ambiente ou mudar de ambiente. Esse ambiente que está te influenciando, certo? E quando a gente está falando desses níveis aqui, o que acontece? A nossa identidade, ela gera crenças. As nossas crenças fazem a gente buscar habilidades ou conhecimentos. Nossas habilidades e conhecimentos vão mexer nas nossas ações, no que a gente faz. Afinal, a gente só faz aquilo que está dentro das nossas habilidades e conhecimento. E tudo que a gente faz pode acabar influenciando no ambiente. Só que o que acontece? Uma crença, se ela é repetida muitas vezes, ela pode virar identidade. Para exemplificar isso, eu gosto muito de falar de time de futebol, que é uma paixão nacional. Se você chega, por exemplo, um torcedor fanático do Corinthians, e você chega para um torcedor casual do Corinthians. Se você pergunta para eles, que time você torce? O torcedor que é casual, ele vai falar, eu torço por Corinthians. Ou então ele vai responder sua pergunta só falando, Corinthians. Agora, o torcedor fanático, ele vai falar, eu sou corintiano. Olha a diferença. Ser corintiano é o que ele é. Eu sou corintiano, é o que eu sou. O torcedor casual vai falar, torço pro Corinthians.
Repara que não está em nível de identidade. Eu sou hipnoterapeuta e professor de hipnose. E eu sou hipnoterapeuta. Eu não sou só hipnoterapeuta quando eu estou ensinando hipnose. Eu não sou hipnoterapeuta e professor de hipnose só quando eu estou atendendo. Eu não sou hipnoterapeuta só quando eu estou ensinando hipnose. Eu não sou professor de hipnose só no desafio hipnotizando. Nada disso. Eu sou hipnoterapeuta 24 horas, porque é o que eu sou. É isso que eu sou. E isso começou, óbvio, como uma crença. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele tem a crença que ele é o melhor jogador de futebol do mundo. Ele até fala, eu sou o melhor. E eu tenho que acreditar nisso. Se eu não acreditar, quem vai acreditar? E ele tá certo nisso. É uma crença que pode levar a se tornar a nível de identidade. Que nem pessoas que falam, eu sou muito desastrada, eu sou muito desastrada. Isso é uma crença que virou identidade. Ela acaba levando para a identidade dela o ser ansiosa, ser desastrada, ser uma pessoa que tem o dedo podre. E o que acontece quando a gente leva para esse nível de identidade? Deixa eu apagar aqui. Quando a gente leva para esse nível de identidade, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente tende a se colocar numa caixinha. E às vezes quando a gente se coloca nessa caixinha, a gente começa a ter comportamentos inconscientes que são de quem tá nessa caixinha. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que é desastrada, ela começa talvez ser mais desastrada inconscientemente porque ela entende que aquilo é um traço dela. A Beatriz no BBB, a gente tá vendo isso. Ela fala que ela é isso, que ela é aquilo, que ela toma punição porque é o jeito dela, ela é assim, porque isso tá no nível de identidade. E ela tem que se comportar dessa forma, entre muitas aspas. E inconscientemente ela acaba indo em direção a isso. Agora, Carl Rogers, que é da psicologia humanista, ele falava muito sobre a congruência e quanto isso é importante. A gente precisa ser congruente internamente, senão a gente vai ter problemas. Para pensar agora. Quanto das suas atitudes que você tomou até hoje foi você que escolheu? Tudo que te trouxe até onde você tá. Quantas dessas atitudes foi você que escolheu? Quantas decisões você tomou por você? Não porque os outros indicaram, porque os outros queriam, porque era melhor. Quantas você queria pessoalmente em nível de identidade? Pensando em nível de identidade, o que é você, quem é você, como é você? Certo? Se a gente leva uma vida que é incongruente com quem a gente é, a gente vai ter problemas. E é isso que acontece quando você tem uma tripulação que quer seguir um caminho e o capitão quer seguir outro. Internamente, você é uma coisa, você tem um nível de identidade e você toma atitudes que são incongruentes, você leva uma vida incongruente com isso. Podem trazer sérios problemas. E veja bem, eu não tô falando que você tem que fazer só o que você quer. Não é assim, mas você também precisa fazer o que você quer. E você não pode viver uma vida incongruente. Quantas vezes você vê pessoas que fazem faculdade que os pais mandaram, os pais direcionaram, essa pessoa começa a trabalhar nessa área e é totalmente infeliz, acaba tendo depressão, ansiedade, porque ela vive uma vida que não é dela. Não é sobre você fazer só o que você quer, mas é sobre você saber o que você quer e tomar decisões conscientes. Escolher fazer ou não fazer coisas para ser congruente com o que você é. Não viver a vida de outra pessoa. Viva a sua vida. Vamos voltar aqui. O que faria uma parte de nós rejeitar, às vezes até sabotar, nossas escolhas na vida? Nos anos 90, esse psicólogo, Mihai Impronunciável, se questionou mesmo. Já na época, rolava uma crescente de diagnósticos, TDAH, burnout, depressão, e também a tendência de buscar soluções no nível individual. Medicação, terapia. E ok, são abordagens cruciais. Mas convenhamos, se temos um aquário e os peixes começam a adoecer, não focamos só neles. Investigamos o ambiente. Afinal, do que adianta tratá-los e colocá-los de novo numa água suja? Pensando nisso, Mihai propõe uma nova teoria da motivação, considerando o contexto pós-moderno. E é maravilhoso, porque ele demonstra que somos todos peixes palhaço num aquário podre. Falta de foco, muitas vezes, é uma reação natural do organismo a essa água insalubre, no caso, nossa cultura. E como crescemos nela, é difícil perceber a insalubridade, o que leva muitos a se culparem por não ter energia. Enfim, recomendo o livro dele. Mas já que estamos aqui, me permita resumir a ideia central e como explica não só falta de foco, mas também apatia. Aquela sensação de olhar para o mundo e se sentir completamente esgotado, sendo que você mal chegou na metade da sua vida. A era da exaustão, hiperprodutividade. O mundo doente gerará cidadãos doentes.
Qual o segredo dos hiperfocados? Sabe, indivíduos persistentes? Einstein, Da Vinci, Clayton, o ex da minha namorada. Segundo Mihai, não tem a ver com inteligência, e sim com um truque mental que até os estúpidos podem dominar para realizar feitos incríveis. Porque veja bem, esse é você, animal humano. Sua mente é movida por duas coisas: motivações intrínsecas e extrínsecas. A primeira tem a ver com o nosso senso de eu, quando agimos por querer. Por exemplo, Luísa curte rebolar, se deixar ela sarra o dia inteiro, no almoço, no trabalho, em eventos sociais. A segunda tem a ver com recompensas e punições. Por exemplo, Chico rebola, mas só quando Oswaldo lhe oferece pepitas de ouro. O resultado é o mesmo, eles é bom, mas a experiência muda. Quem age por interesse tem mais chances de se envolver com a tarefa e repeti-la. Já quem faz pelo incentivo, só repete com mais incentivo, e durante a tarefa fica disperso. Troque rebolar por outra ação e o resultado é o mesmo: correr, estudar, se pendurar num caminhão. O segredo dos hipermotivados é que, conscientemente ou não, eles conseguem ativar seu motor intrínseco. Ao fazer isso, ganham acesso a um tipo especial de foco, que os leva muito além do que alguém movido por recompensas externas. É o que eu tava falando do estado de flow para vocês, né? Quando o desafio que você tem se encontra com as suas habilidades de forma congruente, mesmo nível, você vai entrar nesse estado de flow, que inclusive é estudado, esse estado de flow. E aí bate muito com o que eu falei também da sua congruência. Quando você faz algo que não é congruente com você, você tende a começar a ficar apático, não querer, porque você só tá seguindo, você tá deixando a vida te levar. E você lembra que eu falei do ambiente, o quanto o ambiente influencia também, que é o primeiro nível dos níveis neurológicos lá de Diltz, da pirâmide que eu mostrei pra vocês. Segundo Mihai, todos nascemos com motivação intrínseca. No contexto saudável, é possível ativá-la até em tarefas pequenas. O cérebro se sente recompensado ao contribuir para o futuro. O problema é que isso não tem acontecido. A vida moderna tem nos convertido em máquinas de motivação extrínseca. Porque, claro, essa é a linguagem do Capitalismo. Você é o que você possui: diploma, trabalho, din-din. Ai, mas o valor inerente de cada pessoa... Foda-se. Para a economia girar, o indivíduo precisa estar insatisfeito, isto é, querendo mais do que já tem. Então, assim que aprende a pensar, ele é condicionado a buscar significado fora de si, nunca dentro. Resultado: muitos adultos acabam perdendo a motivação intrínseca, uma vez que é de dentro que ela vem. Lembrando que essa é uma constatação embasada por anos de estudo. Então calma, Enzo Musk, antes de me mandar para Cuba, perceba que Mihai está só apontando um efeito que qualquer um pode observar. Quer um exemplo? Lembra quando você chegava da escola, ligava o play e podia passar horas fugindo da polícia? Hoje você tem mais jogo que fio de cabelo, mas às vezes nem dá vontade de abrir. Pois então, motivação intrínseca é a atenção a serviço do eu. Num sistema que visa lucro acima de tudo, o eu é suprimido. Seja por agentes externos, que hackeiam a química do cérebro para nos controlar, seja por nós mesmos, que nos culpamos quando não estamos produzindo. É o que eu falei pra vocês. Quando a gente não tá sendo congruente, não tá vindo do interno o que a gente quer, o que a gente precisa. Tá vindo do externo. Quando tá vindo do externo, pode ser incongruente com a gente. Se for incongruente, a gente vai ter que se forçar muito mais para poder fazer isso. Se força mais, é exatamente o que ele tá explicando. Então, essa dimensão do foco acaba ficando deslocada. Como tudo no organismo que não é exercitado, ela enfraquece. Voltamos então para nossa questão de ouro. Por que uma parte nossa nos sabotaria? No sentido de você traçar planos e do nada perder o ânimo, o foco e não querer mais ser você. É que ela tá puta. Imagina a motivação intrínseca como uma fada, morando na sua cabeça. Um lugar sombrio, úmido, controverso, com apenas 2 janelas, nas quais o mesmo filme se repete todo dia. Comer, trabalhar, consumir. Comer, trabalhar, consumir. Você também não ficaria revoltado? Ai, eu preciso de foco pra terminar meu TCC. Foda-se. Aqui podem argumentar. Ora, mas essa não é a vida. Trabalho, rotina. Foi assim com seus avós, seus pais. Porque vocês, geração mimimi, teriam uma fadinha revoltada dentro de si. Ainda bem que você perguntou, vovô do Cruzeiro. Eu tava precisando de outra questão de ouro, e essa é supimpa, porque ao respondê-la, amarramos as ideias de Mihai com as de Nietzsche, desvendando assim o enigma que me levou a criar esse vídeo. Sempre cansados, sempre dispersos. Uma geração sem foco. Esse sou eu, jovem moderno. Eu estudo, não pelo prazer intrínseco de aprender,
mas pela promessa de recompensa futura. Emprego, dinheiro, um PC que rode GTA. Ou seja, a educação assume uma função utilitária, vira um meio para se conseguir algo. Um arranjo pra lá de problemático, porque se baseia numa ilusão. A ideia de que quem for bem aqui, vai bem na vida. Mentira! Pergunte a qualquer ex-criança prodígio. Ou melhor, não, senão ela chora. Afinal, conforme entra na facu achando que o futuro tá na mão, se depara com desemprego, inflação, Breno, colega heterotop que sempre caga o trabalho em grupo. Não, cara, já disse, não é assim que enumera suas referências. Resumindo, durante anos eu luto pra ser alguém na vida. E aí descubro que esse alguém é um palhaço sem casa num planeta em ebulição, que vai ganhar menos que o Breno, porque não se engane, ele tem muito QI. Essa quebra de expectativa gera uma ruptura no nível existencial. Lembra daquela ideia de Nietzsche? Não somos um só. Então no nível consciente eu posso dizer, não pô, tá tudo certo. Mas no nível mais profundo começa um burburinho. Pera, não tá não? Durante anos eu colaborei nessa sua busca pela felicidade, sendo que a gente não parece muito feliz. Você quer insistir nesse caminho? Por quê? Ninguém me ensina a responder essa questão, sendo que ela é como o meu vizinho Pereba, especialista em gatos. De noite, rouba minha energia. De dia, minha energia também. É como se a força intrínseca do eu entrasse em greve, me deixando ainda mais à mercê de motivadores externos. Prazos, cobranças, litros de café. Fica cada vez mais difícil focar naquilo que deveria ser importante, e aí logo vem a culpa. Devo ser preguiçoso, incompetente, uma farsa. Sendo que não é nada disso. Essa questão, por que eu faço o que eu faço? É um chamado. Ignorá-lo é o maior erro que um jovem pode cometer. Segundo maior erro. Terceiro. Incrível essa edição do... Então, respondendo o vovô em PNG, o problema não tá em ter que trabalhar. Tá na falta de sentido. A sensação que tá tudo desmoronando, mas você mal tem energia pra lavar a louça. Quem dirá mudar o mundo? De repente, qualquer forma de matar o tempo se torna irresistível. Nem fraqueza, nem preguiça. Desconexão. Exatamente, e a gente ainda tem um fator que o algoritmo das redes sociais, do celular, ele é feito para te agradar, para te prender ali, certo? Então, quando a gente está falando de celular, de rede social, vídeo curto, esse reforço de dopamina no seu cérebro o tempo inteiro, esse algoritmo está aprendendo quem é você. E lembra que eu falei do nível de identidade? O que ele tá te propondo é algo único e diretamente para você, que você gosta. Talvez coisas que você nem vê em público, que você não compartilharia, mas ele te mostra, porque ele sabe quem é você de verdade. Talvez o eu, que só você conheça, o algoritmo pode conhecer também. E ele vai te mostrar o que esse eu, que só você conhece, e às vezes nem você conhece direito, ele vai te mostrar, ele vai ficar dando reforços na sua cara para esse eu, para esse nível de identidade seu. E isso é congruente com você. O seu cérebro entende isso como algo muito bom, porque vai te dar um prazer que outras coisas não vão dar. Exatamente porque está sendo congruente com você, com o que o seu cérebro quer. Não necessariamente o que ele precisa, mas o que ele quer. Eu não sabia como encerrar esse vídeo. Por trás dos gifs e piadinhas, falta de foco é a minha maior angústia. E sei lá, eu travei, porque a conclusão era tipo, quando você define seus motivos na vida, fica mais fácil focar. Mas eu achei irônico dizer isso, sabendo que meu foco funciona à base de remédio. Que não importa o quanto algo é urgente, às vezes minha mente congela, afetando não só a mim, mas todos que eu amo. Pensar nessa ironia me travou por meses. Literalmente adoeci. E sei que deve soar estranho, afinal, é só um vídeo. Mas pra mim não é. Falar de foco é como mexer numa ferida. Até que minha psicóloga disse algo. Tiago, às vezes o melhor jeito de lidar com a contradição é focando em outra. E nisso eu tive um estalo. Pensei, sabe o que é realmente irônico? Travar num vídeo sobre motivação, sem nem tentar usar a filosofia que eu vim promover. Aquele que tem uma razão supera qualquer como. Sentei e comecei a listar motivos pra terminar esse vídeo. 1. Dona Ivete. Quero que ela e a neta assistam. 2. Não é sobre mim. Quero ajudar pessoas. 3. Talvez o mais intrínseco. Não vejo a hora de terminar para começar o próximo. Porque apesar de ser difícil, criar é uma das poucas coisas que eu consigo começar e não desistir. No dia que eu anotei isso, estava chovendo. Eu ouvi um trovão, cabum, e aí tudo se encaixou. Comecei a escrever a conclusão e chorar ao mesmo tempo. Deve ter ficado muito meloso, mas se você chegou aqui,
Acho que vai fazer sentido. Só pra complementar isso que ele falou do... Às vezes o achar o motivo, o como, pode mudar completamente a sua motivação. Eu vou dar o exemplo da minha filha. Minha filha, ela aprendeu a ler na pandemia. Ela tinha 5 anos na época e ela não ia ter aula, porque foi bem em 2020 quando começou a pandemia, as escolas fecharam. E minha filha, ela aprendeu a ler em 2 semanas. Minha filha não pensa que era aquela mega nerd que gosta de... Não, ela era uma criança normal. Gostava de assistir YouTube Kids, assistir desenho na Netflix. E o que fez ela conseguir aprender a ler em 2 semanas? Foi exatamente a motivação. E eu cheguei para minha filha e perguntei para ela, eu vi que ela estava assistindo Netflix, e eu perguntei para ela, filha, você quer aprender, conseguir colocar o desenho da Ladybug sozinha? Eu não perguntei para ela se ela queria aprender a ler. Eu não perguntei para ela se ela queria estudar enquanto ela não tá na escola. Eu perguntei, você quer aprender a colocar o desenho da Ladybug sozinha? Na hora o olho dela brilhou e falou, quero. Eu falei, então tá bom, então eu vou te ensinar como você consegue procurar o desenho da Ladybug sozinho e qualquer outra coisa que você queira assistir na Netflix. No momento que eu estabeleci essa motivação e esse objetivo final, transformou completamente a jornada dela aprender. Deixou de ser algo maçante que ela ia ter, vou até mudar a cor aqui, ó. Deixou de ser algo maçante que ela ia ter que fazer por obrigação para ser algo muito mais divertido e feliz para ela, porque a recompensa final ia ser muito melhor, muito mais interessante. O que você acha que é mais legal para uma criança de 5 anos? Saber ler ou conseguir assistir o desenho que ela quiser sem precisar de ajuda? Óbvio que é a segunda. E é aquilo que ele falou, da motivação intrínseca e extrínseca. Aprender a ler, por que ela tem que aprender a ler? Porque a gente fala que tem que aprender a ler. Não que a pessoa não tenha, obviamente, mas por uma criança de 5 anos, por que ela tem que aprender a ler? Vai ser porque você acha importante ler. Ela não consegue enxergar isso ainda como importante. Então, aprender a ler vai ser esse caminho. Aprender a colocar o desenho que ela quiser é algo que ela quer, é algo que ela vai gostar. Aí é esse outro caminho para chegar no mesmo lugar. O resultado final é diferente. E essa segunda opção, que obtém o mesmo final, vai alimentar a motivação dela e ser congruente com quem ela é, com o que ela gosta, com o que ela quer. Não com o que ela precisa. Na infância, confiamos nos adultos. Faça isso, não faça aquilo. De vez em quando, quebramos o roteiro. Quando você sobe onde não deve, afaga um cachorro sem dono, abraça uma onda grande demais. Esses momentos dizem algo sobre você. Algo difícil de explicar, porque transcende as palavras. No imenso vazio da consciência, essas memórias são como estrelas. Retratos do passado, irradiando o significado. Se você contemplar esse cosmo, não tem erro. Vai encontrar pistas do que faz você, você. Aquele que tem um porquê, supera qualquer como. A vida não é um jogo que se ganha, é um oceano. Se focamos só na próxima meta, corremos o risco de ficar girando, à deriva. Em algum momento é preciso definir um norte. Não pela expectativa de chegar lá, mas pela intuição de que é um caminho interessante. Porque a real é que não existe lá. Felicidade não é um destino, é um navegar. Um novo dia, uma nova tempestade. Para alguns de nós é assim, sempre à beira do naufrágio. Mas se engana quem acha que não tem escolha. No porão desse navio existe um baú, implorando para ser aberto. Saudade, remorso, amores enterrados vivos. Trancamos nossos fantasmas, como se fossem enganos, quando na verdade são nosso maior tesouro. Em cada paixão impossível, cada dor indescritível, uma prova do nosso poder criativo. Bem afortunado aquele que mergulha em si mesmo e no ato de loucura escancara o coração, permitindo que os demônios se espalhem, como fogo, consumindo a embarcação, para que da cinza surja um novo eu, que já não teme a chuva, porque já morreu. E ao ver suas certezas afundarem, ousa até se alegrar, como se não ressentisse, nem por um instante, a indiferença do mar. Nada pode afogar o espírito de quem se permite recomeçar. Um novo dia, uma nova chance de se orgulhar de si mesmo. Começa com uma questão, que faz sentido para você? Quando a Ivete me procurou, responder fez todo sentido. Eu lembrei da minha avó,
De repente, o adulto ansioso se foi. No lugar, surgiu o netinho corajoso, escrevendo com saudade. Se esse vídeo chegou em você, foi graças a essa criança que insistiu para que eu espalhasse uma mensagem que somente outra criança, presa num adulto cansado, poderia acreditar. Não desista. Não desista. Não desista. Se chegou aqui, você deve curtir filosofia. Te convido então para o meu Discord, um lugar para a gente estudar, filosofar e fazer amigos. Se existe esse negócio de alma gêmea, a sua deve estar aqui. Para acessar, é só entrar no meu Apoia-se. Custa R$3. Além do Discord, apoiadores ganham acesso a podcasts e vídeos de bastidores, onde eu compartilho meu processo criativo e aprofundo ideias que vemos aqui. Para saber mais, é só clicar na tela. Você também pode me apoiar com Pix. Eu peço essa ajuda porque não dá para sobreviver só com a renda do YouTube. Qualquer valor ajuda, os centavos somam. Muito obrigado. Parabéns, Ludo. Muito, muito bom mesmo. Eu tô impressionado, tanto com a edição, como com o roteiro, como com o que você passou em forma de conteúdo. Muito bom mesmo. Vai lá, galera, eu vou deixar o link do vídeo original aqui. Vão lá, curtam, comentem lá, se inscrevam no canal do Ludo Viajante. Eu achei incrível o vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui também. Deixa o like aqui também, se inscreve aqui. Se você quer aprender hipnose, tem o link do desafio Hipnotizando 3D aqui na descrição, onde você consegue aprender a hipnotizar qualquer pessoa, em qualquer contexto. Tem 3 dias dedicando 30 minutos por dia e tá no valor promocional, porque a hipnose mudou minha vida. Essa forma de pensar, tudo que eu falei aqui sobre a filha, esses conhecimentos vieram graças à hipnose, né, conhecimento sobre a mente, sobre o cérebro, e eu espero que você tenha gostado. Agora, se você ficou até aqui, vai um bônus especial. Ele falou aqui no final sobre metas, sobre você traçar o objetivo, e é muito importante você entender isso. Eu vou desenhar aqui para você entender. Imagina que aqui está o seu objetivo final e aqui está onde você está. Você está aqui no começo. Você está aqui. Isso era para ser uma estrela, mas imagina que é uma estrela. Pronto, você está aqui. E esse é o caminho. E lembra que eu falei da questão do desafio. Às vezes esse caminho é muito longo. Às vezes você não tem a motivação suficiente. Então você precisa ter uma meta muito clara, porque se ela é muito clara, você consegue entender os caminhos para essa meta. E você entendendo os caminhos pela sua meta, você consegue definir micrometas. Micrometas. E essas micrometas tem um poder psicológico muito forte, que é inclusive micrometas assim que eu uso no desafio Hipnotizando 3D, que eu falei que é o curso online de ensino hipnose em 3 dias. A pessoa consegue aprender porque eu uso truques psicológicos para forçar ela a aprender e colocar em prática, certo? Então, imaginando que ela tem todos esses micro objetivos, o que acontece? Deixa de ser muito grande para o desafio dela, porque micro objetivos são fáceis, e toda vez que você dá um check em um micro objetivo, opa, cumprido, 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 o seu cérebro vai renovando a motivação. Por isso que na hora de lavar a louça é mais fácil você lavar a louça se você separar os pratos, depois talheres, e nos talheres você separar os garfos, colheres, depois copos, porque são micro objetivos. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: imagina que você está indo para uma festa de aniversário que você nunca foi, um lugar que você nunca foi, e não tem GPS. Aí seu amigo fala, você precisa chegar no ponto amarelo. Como que você faz para chegar nesse ponto amarelo aqui? Você precisa sair da sua casa, você vai pegar uma rodovia, aí você vai passar pelo ponto azul. Depois do ponto azul você vai virar à direita. Quando você virar à direita, você vai andar por 2 km até você chegar no ponto roxo. Quando você chegar no ponto roxo, você vai ver uma estradinha de terra. Você entra nessa estradinha de terra até chegar no ponto azul. Depois do ponto azul, vai ter um posto de gasolina. Você entra na rua do posto de gasolina, que é o ponto verde. Depois que você está na rua do posto de gasolina, você vai até chegar em uma avenida, que é o nosso ponto vermelho. Chegou nessa avenida, você vai virar à direita e vai até o final, que no final vai ter a entrada da chácara, onde vai ser a festa, que é o nosso ponto amarelo. Certo? Esse é o caminho. E é exato. Agora imagina que você sai da sua casa e você não encontra o azul, não encontra o roxo, o outro azul. Você vai voltar para sua casa, obviamente.
Agora, imagina que não tem todos esses pontos de referência. Ele passa toda a informação de uma vez para você chegar nesse ponto amarelo. Você não vai ter referencial para saber se você está chegando ou se você não está chegando. Você não sabe se você vai estar aqui ou se você está aqui. Você não vai saber se você está perdido, se você está no caminho certo. Você não vai saber a direção. Por isso que quando você tem esses micro-objetivos, você consegue ser muito mais assertivo. Certo? Espero que você de verdade tenha gostado. Vai lá no vídeo do Ludo Viajante, comenta lá que você viu o vídeo por aqui. Quem sabe ele não vê aqui também, gosta desse complemento. Curte lá o vídeo, se inscreve no canal dele, se inscreve aqui também, deixa o seu like. Se você quiser aprender hipnose, tem o link aqui na descrição do Desafio Hipnotizando, onde você consegue aprender hipnose em 3 dias, dedicando 30 minutos por dia, exatamente porque eu uso truques psicológicos na hora de ensinar. Eu sei que hipnose mudou a minha vida completamente, por isso que eu entendo que ela pode mudar a sua, e por isso que o Desafio Hipnotizando está numa condição mega especial para que todo mundo consiga ter acesso a esse conhecimento que é incrível. Espero que você tenha gostado. Volte aqui mais vezes, e agora está aparecendo outro vídeo aqui na tela que eu acho que você pode gostar também.